Graças a Deus. E a palavra que eu tenho para levar para você encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 20, já no finalzinho. E diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Meus irmãos, aqui está falando a respeito do sangue do concerto eterno. Eu vou ler de novo, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno. Então, aqui fala a respeito de um concerto. Eu vou conversar um pouquinho, mas vou pedir que você também deixe o seu like e se inscreva no canal. E vou voltando em concerto. A Bíblia fala muito de concerto, meus irmãos. E notamos uma passagem importante do concerto de Deus com Abraão. Abraão estava muito preocupado, porque ele tinha acabado de atacar aqueles reis que invadiram Sodoma e Gomorra, foi lá para libertar o Ló, seu sobrinho. E depois destas coisas, o Senhor começa a dizer: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, a tua proteção. E nesse estado de coisa, foi convidado Abraão para fazer um altar, um concerto. E ele tinha que ter aqueles animais, as metades de um lado, os pombinhos, tudo. E ele ficou ali no altar para fazer um concerto. E aquele concerto foi feito pelo poder de quê? Do sangue daqueles animais. E Abraão acabou dormindo, depois veio uma tocha de fogo e passou por ali e selou aquele concerto. Não, selou. Aquelas metades, uma parte representava Abraão e outra parte Deus, que Deus cumpra a sua parte. Eu estou dando um exemplo de concerto, como era, um acordo. E aqui nos fala a respeito de um concerto eterno, pelo sangue do concerto eterno. Meus irmãos, falando um pouquinho do sangue do concerto eterno, o sangue do concerto eterno é o sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro. E Pedro, no capítulo 1, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, coisa gloriosa, né? Mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Então, ali está falando a respeito do concerto, o sangue que foi conhecido. Mas aconteceu esse concerto naqueles dias de Pedro, né, que ele foi testemunha da história, da realidade, quando viu Jesus sendo crucificado, aquilo ali. Então, aqui está falando o sangue do concerto eterno, que, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nesse concerto, e aí é coisas poderosas, incrível para a nossa mente, para entender que fala coisas de um concerto eterno. Se nós podemos dizer uma eternidade passada, quando não tem eternidade passada, é uma maneira nós de falar, mas houve um concerto. E neste concerto, Jesus seria o cordeiro, que a palavra fala disso. Eu acabei de citar, como de um cordeiro imaculado. E o seu sangue seria derramado. Aqui está chamado o concerto eterno. E ele foi na cruz. E ele foi crucificado. E ele morreu. E nós temos que entender, meu, que foi num corpo, não foi uma coisa assim de aparência, não foi uma fantasia, não foi uma coisa assim que diz que foi, não foi, ele foi no corpo mesmo, no corpo, foi pregado, crucificado, coroado, derramou o seu sangue.
O soldado romano, ainda depois por último, ainda pegou uma lança e abriu o lado, saiu sangue e água. Então, aquele sangue representa o sangue do concerto eterno. Mas nesse concerto eterno, que era para nossa salvação, estava previsto também. Ele tomou a forma humana, esvaziou-se, ele que era Deus, para cumprir todo o ritual para a nossa salvação. Mas estava também a promessa, ele está morto como homem, está no sepulcro. Mas o Pai diz, eu te ressuscito pelo meu poder. Então, Deus de paz, o Deus eterno, o eterno, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, às vezes a pessoa não liga muito, mas tornou a trazer. Sim, se Jesus não saiu dos mortos, não é ressuscitado, nós não tínhamos esperança. A palavra nos diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação desses pecados. Se ele não ressuscita, não tinha perdão. Coisa gloriosa. E é um concerto poderoso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, ele diz, o sangue de Jesus nos trouxe paz. Pelo seu sangue, ele fez reconciliação de coisas da terra e coisas do céu. Meus irmãos, vai além da capacidade. Ele fez reconciliação de coisas no céu. Será que foi manchado alguma coisa quando aquela rebelião satânica? Eu sei que o sangue dele purificou tudo, fez reconciliação, reconciliou, e agora a reconciliação, você tem o direito de estar diante da graça da reconciliação. E a palavra me manda, reconciliáveis com Deus. Deus se reconciliou com o homem, e agora o homem tem que se reconciliar com Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, receba a salvação, reconcilia-te com Ele, que tem uma vida de bênção, concerto eterno. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me ouvem, a alma que vai para a eternidade, o pó volta para pó, mas a alma vai para a eternidade. E é tão importante que você vai para a eternidade, porque foi comprado com sangue, o sangue precioso de Jesus. Permaneça na fé, permaneça na comunhão, permaneça na esperança, fique alegre na esperança, porque há um lugar de bênção te esperando na eternidade. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, vai nos renovando, Senhor, para que possamos ter bastante alegria e estar te aguardando para o dia da eternidade, quando estaremos contigo para sempre. Pai de amor, Deus das misericórdias, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.